Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim: Não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Vou repetir esse pedacinho aqui, o 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Agora a gente vai lá para o 24, versículo 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Podem sentar, por favor? Nesse texto aqui, Jesus, quando ele fala de riqueza, aqui no finalzinho, do versículo 24, que ele fala: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Riqueza, a palavra riqueza, ela é uma palavra nas versões atuais da Bíblia. Porque nas versões anteriores, é uma palavra que anteriormente Jesus, quando ele fala, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele é uma palavra de origem aramaica, que significa mamona, que significa riqueza ou dinheiro. Então, quando Jesus fala mamon, ele está querendo dizer riqueza, mas riqueza no sentido do quê? Não só de coisas financeiras, de recursos financeiros, mas de coisas que venham substituir a presença de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos acima do nosso Deus, até mesmo, como eu falei no início, sem perceber, não intencional, mas nós permitimos que aquilo entre na nossa casa, na nossa vida, e a gente acaba permitindo que aquilo se torne uma prática comum. E com isso, sem que venhamos perceber, estamos tirando Deus do centro da nossa vida e colocando coisas, pessoas, recursos maior do que o nosso Deus. E quando Deus fala aqui, Jesus fala a palavra mamona, é uma forma que ele tem de personificar o poder que o dinheiro exerce sobre o coração humano. Aqui ele está falando sobre recursos financeiros, ele cita recurso financeiro, porém, é muito mais do que isso. Jesus está querendo dizer o que nós temos colocado acima do nosso Deus. E como que a gente faz isso? Porque hoje, quando a gente fala de recurso financeiro, a gente fala de conquistas, de proteção, o que o dinheiro pode proporcionar. Dentro dos estudos da área secular, quando eu fiz a faculdade de economia, nós estudamos chama de pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é uma pirâmide que representa todas as necessidades do ser humano. Porém, todos esses recursos são fornecidos através de quê? De aquisições, de recurso financeiro. O que o dinheiro pode proporcionar. Porém, humanamente falando, é aquilo que o suor do nosso rosto pode proporcionar. Tirando a figura de Deus como o centro da nossa vida, como alguém que vai trazer resolução para nós, vai trazer quebras de problemas, quebras de maldições, enfim, trazer solução para a nossa vida. Mas nós somos orientados até de uma forma tradicional, mesmo não sendo através de estudos, mas de família, que é o quê? Alcançar, realizar coisas, o que está ao alcance da minha mão. E eu acabo deixando Deus de fora. Eu não incluo Deus nos meus planos. Eu o incluo quando eu preciso, quando eu reconheço a importância de Deus na minha vida, mas ao decorrer da minha vida, eu acabo deixando Deus de lado. Porque é aquela prática que eu tenho, que eu aprendi, que o homem tem que ser o provedor, sim, é o provedor, o sacerdote do lar. Mas lembrando que Deus tem que estar no centro de todas as coisas na nossa vida. Independente do que você esteja passando hoje, Deus, ele precisa estar no centro da sua vida. Talvez seja desemprego, enfermidade, seja lá o que for, um problema familiar. Se Deus está no centro da tua vida, amados, uma coisa é fato. Independente do tamanho do gigante que se levantar contra você, o nosso Deus é maior. Gente, eu fico lendo sobre a criação das coisas, gente, não tem como olhar para esse universo e não enxergar Deus.
olhar para essa serra maravilhosa que nós temos de tatear e não enxergar o poder do nosso Deus. Não precisa de a ciência mostrar, basta olhar ao nosso redor. Como que o nosso Deus é imenso. Aí nós ficamos preocupados com coisas, agimos, deixamos Deus de lado porque aprendemos a confiar naquilo que nós podemos realizar. Então, quando falamos de recursos, falamos de quê? De busca por segurança, mas é na verdade uma falsa segurança. Nós precisamos entender que somos dependentes do nosso Deus. E hoje nós vivemos num tempo onde o amor pelo dinheiro está tomando conta do universo. Sempre foi assim, mas hoje está mais. Tudo é em torno do dinheiro. E o dinheiro, a Bíblia adverte que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor a ele, o amor a Mamon. Quando nós deixamos algo, ou melhor, perdão, quando nós deixamos Deus por algo, nós estamos dizendo, mesmo sem perceber, que o nosso Deus não é importante naquele momento. Eu vou falar sobre uns pontos aqui, o tema da nossa pregação é: quem é o seu Senhor, Jesus ou Mamon? Aí você fala, poxa, tio Carlos, claro que é Jesus. Se eu venho numa igreja, quarta-feira, celebrar a ceia do Senhor, é lógico que é Jesus. Mas será que Mamon não está introduzido na sua casa, na sua vida, e talvez você não esteja percebendo? Vou citar alguns pontos aqui que vai nos fazer avaliar. É um culto de reflexão para nós avaliarmos a nossa vida. Primeiro ponto que eu levanto aqui, endeusando coisas. O que é endeusar coisas? Colocamos conquistas materiais à frente de Deus. Pedimos a Ele, mas trocamos por amor ao que o dinheiro pode trazer. Quando fala em endeusar coisas, não é só coisas materiais, mas pode ser até um filho também. Quando nós deixamos de estar na presença do Senhor, porque nós colocamos prioridade de estar com alguém da nossa família, nós estamos trocando Deus. Ô, tio Carlos, parece radical, mas não é, gente. Eu observo muito o comportamento das pessoas. Uma situação que eu presenciei esses dias, era um amor tão grande por um filho, um amor tão grande, porque esse filho teve um problema na hora de nascer. Isso acontece muito, não sei se a geração atual acontece isso, mas na minha geração tem muita história disso. Porque ele nasceu, teve dificuldade na hora de nascer, então gera uma super proteção para aquele filho. Eu penso o seguinte, se teve um problema na hora de nascer e aquele filho nasceu, está vivo até hoje, é porque houve um milagre. Se houve um milagre, é porque Deus está presente na vida do teu filho. Não é verdade? Deus atuou ali, libertou, protegeu, guardou e ele está crescendo. Poxa, se ele está vivo e foi Deus que permitiu, por que idolatrar? Por que proteger demais alguém que Deus já desde o nascimento já vem cuidando? Não é verdade isso? Só que a gente não percebe. A gente tem é natural do pai e da mãe proteger e protege até sufocar. Quando soltamos, quando somos obrigados a soltar os nossos filhos, vão ficar, igual bobo aí na rua, sem saber como fazer, porque protegemos demais. Eu falo isso por experiência própria. Minha filha está no 3º ano, sonhando com coisas fora daqui, eu já estou sofrendo por antecipação. Só que eu não falo isso para ela. Eu já fico pensando assim, meu Deus, vou passar 6 horas da manhã na frente do quarto dela, ela não vai estar mais lá. Glória a Deus, cara, é difícil falar glória a Deus, mas é a verdade, eu preciso disso. Quando eu compartilho uma experiência para vocês aqui, geralmente é coisa que eu estou vivendo, ou já venci. Mas hoje, essa situação da dificuldade de adorar um filho, graças ao Senhor, não é o meu caso. Mas eu vejo que tem muitas pessoas ainda colocando filhos. A pessoa sonhou tanto em ter um filho, quando tem, não consagra ao Senhor. Não entrega ao Senhor. Olha a situação de Ana, que era mulher infértil. Ela clama ao Senhor para ter um filho e ela faz uma aliança com o Senhor. Senhor, quando o meu filho nascer, eu vou entregar o meu filho aos seus cuidados, que é Samuel. Ele nasce, o Senhor concede a ela a oportunidade de ter um filho. Quando a criança desmama, ela faz o quê? Entrega ao profeta Eli para que ele cuidasse e preparasse Samuel para ser um profeta, como aconteceu. Olha toda a trajetória de uma promessa. Quem foi Samuel? Foi o profeta que anunciou
Davi que ele seria o rei de Israel. Olha que importância que teve o filho dela, mas é fruto de uma aliança que ela fez. Ela não podia ter filho. Depois que ela entregou o filho, o Senhor permitiu a ela que ela tivesse mais 5 filhos ainda, pelo ato de fidelidade dela. E em muitas situações, famílias estão fazendo o quê? Não permite que o filho venha à igreja, não permite que a família esteja acompanhando, crescendo na presença do Senhor, porque tem uma superproteção. Acham que são capazes de ensinar mais do que o Senhor pode fazer, de preparar mais o filho do que a igreja pode fazer. Eu não estou falando aqui como um pastor de adolescentes e jovens, estou falando como um pastor, ou como um conselheiro, como você quiser me enxergar, desde que você entenda o propósito que Deus tem para a tua casa, para a tua vida. Nós vivemos um tempo mau, aí as pessoas falam, mas sempre foi mal. Mas, gente, está pior. Se nós fizermos um paralelo com o universo, com o passado, o universo está mal, as pessoas estão más nesse tempo. E nós precisamos entender que o Senhor precisa ser o centro da nossa casa, da nossa vida, o tempo todo. Porque se tirarmos o Senhor como centro, nós estamos, sem perceber, adorando a Mamon. Isso é para tudo. Líderes de louvor, líderes de consolidação, líder de qualquer trabalho, pastor, se endeusa aquele trabalho, ele está dizendo que ele encabeça aquele trabalho. Que a opinião de Deus não vai importar, as decisões dele sim que vai importar. Isso é para todos. É trabalho ministerial, é trabalho profissional, seja qual for. Se nós não colocamos o nosso Deus no centro desse projeto, desse trabalho que o Senhor nos designou, nós estamos tirando o Senhor e colocando a nossa vontade, a nossa razão. Aí é a hora que muitas igrejas fecham, muitos ministérios falem. Por quê? Porque Deus não estava à frente daquele trabalho. Uma coisa que eu já me conscientizei, eu preciso preparar um substituto para mim. Ah, tio, mas o pastor Rodrigo fala, poxa, você ainda vai, tem muito tempo, muito trabalho. Eu sei que eu tenho, mas eu não sei o tempo que o Senhor tem para mim. E é natural nós prepararmos pessoas para nos substituir. A Arena não é a igreja do tio Carlos, a Arena é a igreja do Senhor Jesus. Sendo o tio Carlos ou não que estiver lá, alguém vai estar lá, porque o Senhor vai colocar alguém lá, que vai fazer igual ou muito melhor do que eu. Eu já tenho essa consciência. Eu estou igual aquele filme Tropa de Elite, a procura, o Capitão Nascimento, a procura de alguém. Tá difícil, gente. Ô, turminha, difícil de pegar, viu? Mas eu creio que o Senhor vai mandar alguém assim, fera, muito melhor do que eu. Eu achei que, eu já olho para alguns e falo, Senhor, acho que vai ser esse, hein? Não é. Aí falo que acho que vai ser aquele. Também não. Aí eu falei, poxa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão você acaba, criando expectativa e não acontece. Mas eu creio que o Senhor vai sempre preparar alguém, porque a igreja não é nossa, do homem, a igreja é do Senhor Jesus. Então eu já tenho essa consciência. Porque se eu deixar, eu vou ser ciumento com a igreja, vou ser ciumento com a minha família, vou ser ciumento com tudo, com o meu carro, tudo que é meu, vou proteger demais. E quando eu faço isso, eu estou querendo dizer o quê? Que eu resolvo, eu cuido, eu protejo. E não é assim. Então, endeusar coisas é você acreditar que aquilo que é seu, você cuida, você protege, você resolve e você deixa Deus de fora. E o dinheiro, ele entra nessa questão também, como eu falei no início. Muitas pessoas hoje estão trocando, preferem perder a família, mas não quer perder riqueza. Pessoas estão conquistando os lugares mais altos no planeta, mas os filhos estão lá chorando, clamando, pedindo para que tenham contato com o pai, mas o pai está trabalhando, 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 trabalhando. Temos que trabalhar? Sim, temos que trabalhar. A palavra fala que o suor do nosso rosto, ganharemos sustento para a nossa casa. Mas e o nosso Deus, onde fica nisso? E os nossos filhos, como ficarão nisso? Até onde eu serei referência na vida das minhas filhas? Eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque eu cuido de muitos filhos. E se eu não tiver sabedoria, eu deixo de dar atenção para as minhas filhas para dar atenção para os filhos dos outros. Então eu tenho que ter a direção de Deus o tempo todo para que eu saiba equilibrar a situação. Eu preciso ter na minha vida o equilíbrio, a vida espiritual, o meu trabalho na igreja, o meu amor à minha família, a dedicação à minha casa.
e, ao mesmo tempo, fazer o meu trabalho para o Senhor de uma forma com excelência. O próximo ponto aqui, alimentamos pecados. Muitos cristãos alimentam pecados e acabam os mantendo sem o desejo de libertação, tornando essa prática uma iniquidade. O que é iniquidade? É aquele pecado que você acostuma com ele. Você já não importa, você se acostumou tanto a cometer aquele pecado, mesmo sabendo que é pecado, que você já não faz mais separação. Ah, não, a graça de Deus me alcança. A graça de Deus me protege, o Senhor me perdoa. Mas se você tem ciência, conhecimento, sabe que aquilo é um pecado, se você permite que aquele pecado permaneça na sua vida, se torna uma iniquidade. E a iniquidade é um pecado de estimação. Quantas pessoas hoje têm esse pecado e talvez não percebam que têm? Murmuram demais, falam demais, nunca estão satisfeitos com nada. Tudo que acontece não está bom. O país está assim, não está bom. O líder está assim, não está bom. Reclama do líder da igreja, reclama da pregação. Reclama que a igreja está assim, se reclama que o ar está gelado demais, se reclama que o ar não foi ligado o suficiente. Poxa, sabe, eu entendo que aqui, gente, nós somos um corpo. Eu estou como pastor, mas eu não sou melhor do que ninguém. Isso faz com que o meu trabalho seja servir vocês e o trabalho da igreja seja servir o Senhor. Então eu entendo que quando eu estou aqui na casa do Senhor, eu preciso entender que assim, a minha vida tem que estar aberta ao tratar do Espírito Santo. Como o Espírito Santo pode agir na minha vida se eu não permito ele entrar? Já ouviu falar aquelas pessoas que são fechadas igual uma concha? Pessoas que não se abrem, que não falam, nem para Deus ele fala. Ele tem muita dificuldade de abrir o coração dele para a transformação do Senhor. E com isso ele vai carregando ao longo de gerações um mal que não sai. Pode ser fruto de um pecado, pode ser fruto de um tratamento, de algo que aconteceu ruim na vida dele, e ele vai mantendo aquilo e carrega aquilo por longos anos. E aquilo se torna algo devastador, tira a intimidade dele com Deus, destrói o relacionamento familiar, mas ele está carregando, sabe, aquela mágoa, aquela coisa ruim. Se depender de mim, eu não perdoo nunca fulano, o que ele fez para mim é imperdoável. Meu irmão, quem está fazendo mal é você mesmo, para você mesmo. Eu entendo o seguinte, o diabo não pode fazer nada contra a minha vida se eu não permitir. Só eu permito que o diabo faça alguma coisa contra a minha vida. É simples assim. O diabo está tentando, vai tentar, o papel dele é tentar mesmo, gente. Se ele não vai tentar, não tem vitória, não tem... Então eu entendo que o inimigo sempre vai se levantar contra nós. Mas a minha vida espiritual, como eu me apresento diante do Senhor, como eu permito o Senhor mudar a minha história, é o que vai determinar o meu crescimento, a minha intimidade com o Senhor. Então, pecados de estimação precisam ser quebrados. Mas é uma tradição, eu ouço muito isso. Isso é uma tradição na minha família. Isso passa de gerações em geração. Meu avô foi assim, meu pai foi assim e agora eu sou assim. Meu irmão, se você acha que tem que ser assim, lamento, cara. Você está servindo ao Senhor para quê, então? Isso chama-se maldição hereditária. E isso se quebra, sabia disso? Quando você entrega a sua vida para Jesus, ali naquele momento, todo mal tem que acabar. Se não acabou ali, porque ainda tem rastro ainda, coisa ligada ao passado que você não quebrou verdadeiramente. Isso é tão simples, gente. É você reconhecer que você precisa disso. E outra coisa, tem situações que a gente desconhece, que o Espírito Santo traz à memória. Tem situações que nós não sabemos que o Espírito Santo nos revela. Principalmente com quem tem intimidade com Ele. Ele vai te revelar. Ele vai mostrar coisas que nem agora eu passei por uma batalha, e eu cheguei aqui, orei ao Senhor e falou, pai, poxa, como é tão chato isso acontecer logo agora, pai. O Senhor falou assim, você não está orando por inteligência emocional? Controle suas emoções agora. Você acha que ele vai chegar, vai fazer assim, pum, acabou, estresse, acabou, inteligência emocional para você? Não, gente, vem provas para que eu trabalhe, desenvolva essa emoção, trabalhe esse sentimento na minha vida. É assim que o nosso Deus nos faz crescer, passando por desafios, vencendo desafios.
Então, iniquidade precisa ser quebrada. Pecados que você vem carregando, maldições que vem sendo carregada. Quer ver algo que eu conheço, que eu ouço muito? Ah, mas divórcio na minha família sempre aconteceu. Ninguém permanece casado lá. Pô, que tal começar na sua vida e quebrar esse mal? Que tal um casamento para sempre aí? Não é verdade? Ah, não, mas isso sempre aconteceu. Gente, então vamos quebrar esse troço. Não vamos aceitar isso. É igual enfermidade. Ah, mas minha família toda tem essa doença. Nunca alguém foi curado. Opa, quem sabe você vai ser o primeiro e que vai testemunhar para sua família uma nova história. Ó, gente, até aqui foi maldição, mas em mim não. Esse negócio em mim não pega, não. Gente, é para isso que nós servimos ao nosso Deus. É lógico, o nosso maior alvo é, através da cruz, buscar o quê? A eternidade. Mas ao longo, né, de chegar até a eternidade, meu irmão, a gente está aqui para vencer desafios. Ah, mas eu estou predestinado a viver derrotas. Opa, quebra isso aí, meu irmão. Nega esse troço aí, cara. Pelo amor de Deus. Repreende isso aí na sua vida. Ah, mas essa doença sempre... Quebra isso. Vamos quebrar isso hoje à noite aqui no altar. Amém, gente? Lembrando que amém é assim seja. Concordo com isso. Quero isso na minha vida. Tá bom? Priorizamos pessoas ou ídolos. Já viu aquele carinha que quer casar? Tá ali chutando lata, não arruma ninguém. Aí o cara fala, Senhor, lá em Salmos, né? 68 diz, Deus fez que o solitário viva em família. Me dá minha varoa, me dá meu varão. Aí a pessoa casa, consegue um varão, né? Maravilha, aquilo tudo, né, que estava esperando, atinge a expectativa. Ou não, nem sempre a gente consegue. Mas, né, a gente gera, alimenta essa esperança. Doce ilusão, quando você está querendo casar, você fala, opa, vou namorar todo dia. Depois que... Nossa, Deus, gente, só conversa fiada. Mas, enfim, vamos acreditar na promessa de Deus, né? Vamos viver em família, então, né? Não é verdade? Ô, Senhor, toca nelas, Pai. Aí, o cara está lá esperando uma varoa, ou uma mulher esperando um varão, né? Sempre oposto, né? Lembrando disso. E o que acontece? Casou, meu irmão, começa a botar dificuldade. Aí vem aquela frase, meu primeiro ministério é minha família. Sim, mas sem Jesus, a sua família acaba. Aí larga ministério, porque agora eu tenho que cuidar da minha esposa, cuidar do meu marido, cuidar da casa. Epa! Vamos avaliar a situação, gente. Você está casado porque o Senhor permitiu. Você tem uma família porque o Senhor fez com que o Salmo 68 valesse na tua vida. A gente ouve muito isso, né, pastor Rodrigo? Casais casam e largam o ministério, meu irmão. Aí que é hora de juntar força, trabalhar os dois naquele ministério, né, Ju? Tá aqui no altar o casal, ensaiando junto, batalhando junto. Não, vai deixar de servir o Senhor. O que era para ser bênção virou pedra de tropeço. Olha que sério isso. Aí casou, tá bonitinho, vai ter um filho. Aí transforma o filho num obstáculo. Não posso ir para a igreja não, porque meu filho chora muito. Pô, ele chora porque ele está vivo, pô. Não é? Cara, traz o garoto para a igreja, ele vai acostumar com o louvor. Ah, é porque ele não acostuma com a luz da igreja. Ah, ele não acostuma com o louvor alto. Deixa ele se acostumar com o louvor, porque um dia ele vai estar escutando musicão alto lá no mundo. Sabe, gente, uma coisa eu aprendi. A gente pensa o seguinte, filho de líder, né, vai viver a eternidade servindo ao Senhor, para sempre. Nossos filhos também podem tropeçar. Nossos filhos também podem cair. Então nós temos a missão de preparar os nossos filhos e as gerações que estão por vir, né, dentro do nosso ministério, para que se eles errarem, se eles se desviarem do caminho do Senhor, eles saibam o caminho de volta para casa. E é assim que nós fazemos, nós pais, homens, bota o seu papel de homem dentro de casa e fala, filhão, para a igreja, filho. Quando você negocia com o seu filho vir para a igreja ou não, você está dizendo para ele que ir para a igreja é uma opção. Você está dizendo para o teu filho que ir para a igreja, ele pode ir quando ele quiser. Um dia desse, um
Eu perguntei para o pai, como é que está seus filhos? Não estão indo para a igreja mais? Eu acho que eu já contei isso aqui, vou repetir de novo. E como é que está seus filhos? Estão indo para a igreja? Ele virou e falou assim, sabe como é que é adolescente, né, tio Carlos? Chega domingo, não quer ir para a igreja e tal. Eu falei, mas segunda-feira você pergunta para ele se ele quer ir para a escola? Não, né, tio Carlos? Para a escola, e por que para caminhar com o Senhor é uma opção? Pois, gente, isso é fato. Uma criança, um adolescente, ele nunca vai querer fazer a coisa que seja da nossa vontade. Ele sempre vai contrariar. E é a hora que a nossa vontade prevalece. Se você pediu a Deus, Deus o entregou, cuide. Cuide. Nós temos duas heranças prometidas para nós. A herança da eternidade e os nossos filhos. É uma herança. Muitas pessoas se preocupam com o bem material, mas esquecem aquela herança que é o teu filho. Uma herança que, teoricamente, né, se você fizer a sua parte, ele não vai te abandonar. Ele não vai te enfiar no asilo. Ele vai cuidar de você. É sério assim. Essa é a nossa missão, amados. Preparar os nossos filhos. Traga o seu filho para a igreja. Eu fico muito triste quando eu vejo o filho fazer a escolha. Aí o pai, tio Carlos, sabe como é que é, né? Quer ver outra coisa que eu não aguento, gente? Pergunta pro tio Carlos. Se ele deixar, você vai. Cara, não tem que deixar nada não, pô. Eu tenho que deixar Nanda e Valentina. Agora, pagar para a minha missão de dizer pro teu filho que ele pode ir numa balada ou não? Aí ele já fala assim, então eu não vou nem perguntar, porque eu sei o que o tio Carlos vai falar. Pô, gente, tá assim, tá nesse nível. Nós estamos delegando responsabilidades para outras pessoas daquilo que nós não temos coragem de resolver. E voltando aqui à palavra, nós estamos deixando Deus de fora. Se você ler a palavra de Deus, você vai saber qual resposta você vai dar para o teu filho. Você vai saber qual resposta você vai dar para sua esposa, para o seu marido. Eu já tive promessas de que eu tive um sonho quando eu entrei na indústria. Eu fui militar há muito tempo e meu sonho era deixar a vida militar e ir para a indústria. E eu falei, poxa, eu quero um dia chegar a um nível, né, de gerência dentro da empresa. E eu sonhava com aquilo, ser um executivo dentro da empresa. E o Senhor me permitiu chegar, diria assim, que bem próximo disso, porque eu cheguei à função de gerente interino, mas não recebia financeiramente como gerente interino. Aquilo hoje daria até um bom, né, um processo contra a empresa, mas esquece, já faz parte do passado isso. Mas eu tinha carro, eu tinha celular, eu tinha tudo que um gerente tinha, inclusive a responsabilidade de um gerente. Mas eu não era gerente. E o Senhor me permitiu chegar até nesse nível, sabe? Hoje eu entendo cada situação como Deus mostrando para mim tudo aquilo que eu queria. Mas Ele mostrou também que aquilo tudo podia me afastar do meu plano. Quero um dia estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Não que ser um gerente numa multinacional vai te afastar de Deus, mas o Carlos, o Senhor conhece muito bem meu coração. Ele sabia que naquele tempo poderia me afastar do Senhor e Ele me alertou quanto a isso. Quanto a propostas que eu receberia que iria me afastar da presença do Senhor, porque eu ia adorar Mamon e não Jesus. Aquilo que era uma proposta maravilhosa para mim, viria como uma oportunidade, como melhor, oportunidade já era coisa boa, né? Uma situação que me afastaria dos planos do Senhor. Da mesma forma, quando a gente faz um resumo disso tudo, a gente esbarra no quê? Na idolatria. Porque tudo isso aqui acaba sendo idolatria. Quando você tira Deus e coloca algo, você está idolatrando aquela pessoa, aquela situação, aquela coisa. E é muito fácil você idolatrar alguém, idolatrar um filho, idolatrar a esposa, idolatrar o marido, idolatrar um amigo, idolatrar um líder político. Se as pessoas se dedicassem a Deus o tanto quanto elas se dedicam a coisas, nós já teríamos passado de 42 bilhões de pessoas, acho que é isso mesmo, 42 bilhões de pessoas, de cristãos no mundo hoje. Eu fico imaginando essa turma toda se reunindo num propósito só de orar pelo planeta e ganhar vidas para Jesus. Imagina, como que nós mudaríamos a direção do nosso país, que está uma vergonha internacional? Como que nós mudaríamos a direção do nosso país, cara? Se nós orássemos
se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, como diz lá em Isaías, mudaríamos uma nação. Existiu no passado um homem chamado John Knox, e uma rainha chamada Maria, ela falava bem claro, ela tinha mais medo da oração de John Knox do que um exército de 1000 homens. Ela reconhecia, e era uma rainha muito má, da Escócia, e ela reconhecia o poder da oração. Ela sabia que aquilo ia destruir o reinado dela. Quantos reinos foram vencidos através da oração? Gideão venceu uma guerra com 300 homens, e os homens só tiveram que fazer tipo uma cena, né? Parecia até uma coisa de um filme ali, orquestrado ali, Deus orientou todo a situação ali, quer dizer, não precisaram nem pegar em armas. Mas nós acreditamos no poder da nossa mão, aquilo que nós podemos alcançar. Gostaria de que vocês fechassem os teus olhos, por favor, nesse momento. O louvor pode vir, por gentileza. Faça uma oração, peça ao Espírito Santo que traga à memória tudo aquilo que tem sido uma idolatria para você. Tudo aquilo que você tem colocado à frente como algo bom, mas na verdade é uma forma de adorar Mamon. Talvez seja o excesso de trabalho, talvez seja o dinheiro, talvez seja alguém, coisas que você tem lá que você valoriza mais do que Deus. O Espírito Santo, ele sempre nos traz à memória tudo aquilo que precisamos ouvir. Mas se você quer uma oração, porque talvez você fale assim, sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu gostaria de uma oração. Venha aqui ao altar do Senhor. Estaremos orando por você para que você vença os seus maiores desafios. Talvez você fale assim, sozinho eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar através da oração dos meus irmãos. Os irmãos da intercessão estarão aqui, e você vem aqui e fale para ele, preciso de uma oração por esse propósito. E a oração hoje vai ser a sua libertação, quando você sair daquela porta para fora. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, porque aqui os meus irmãos estão reconhecendo que eles precisam da sua direção. Que eles precisam do Senhor, que eles querem o Senhor como centro da vontade deles, Pai, centro da vida deles. Que tudo que eles criarem, Pai, seja para honrar o Teu nome, que o trabalho seja para honrar o Teu nome, que a família seja para honrar o Teu nome, que tudo que eles tocarem seja para exaltar o Teu nome, Senhor. Mas eu te peço que traga à memória deles tudo aquilo que precisa ser tratado e ser curado, Pai, em nome de Jesus. Amém.